Zé Elias, sem censura. Sem censura. Bom dia, Zé. Bom dia, Boni. Bom dia, Gilson. Bom dia, Arthur. Bom dia, amigo e amiga do programa. Esta semana, nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da situação jurídica do ex-presidente Lula. E muitos comentaristas, muitos analistas da política nacional deram sua opinião e eu fui cobrado e até desafiado a dar também minha opinião. E aí, quando eu fui refletir sobre o assunto, eu dividi em tópicos para que eu fizesse um comentário seguindo uma linha de raciocínio. Então, o primeiro tópico, que eu chamo tópico 1, eu fiz uma análise de tendência de votos. O que significa isso? Hoje no Brasil, você tem dois políticos que, independente do partido, tem um eleitorado cativo. O presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, independente de partido, no caso PSL do presidente, no caso PT do ex-presidente Lula, eles têm um eleitorado cativo, que, segundo as pesquisas de hoje, o levariam para uma disputa de segundo turno. Então, independente de partido, independente de posicionamento político de A, B ou C, o cacife político do ex-presidente Lula e o cacife político do presidente Bolsonaro os colocariam numa disputa de segundo turno. Não cabe aqui analisar o porquê que parte dos eleitores fazem essa definição com bastante antecedência, até porque nós não estamos em período eleitoral. Mas as pesquisas registram estes movimentos dos eleitores. O segundo item, item 2, é, na minha definição, o primeiro turno. No primeiro turno, você coloca vários nomes. Teoricamente, a título até de ilustrar meu comentário, vamos dizer que no primeiro turno tenha lá, para o povo escolher, Bolsonaro, Lula, Ciro, João Dória, Huck, Mandetta e outros que possam aparecer. O eleitor, ele vai escolher no cardápio aquele candidato que se identifica mais com ele. Então, uma disputa presidencial, ela não se define no primeiro turno. Houve sim presidente eleito no primeiro turno, mas foi no início do processo democrático. Hoje eu acho que não tem mais esse espaço na política brasileira. Então, no primeiro turno, vai haver, evidentemente, aqueles candidatos que vão ter muitos votos, mas aqueles também que vão ter votos que impedirão uma definição de primeiro turno. Item 3. Comportamento do eleitorado ideológico. Aquele eleitorado que se identifica com Bolsonaro e aquele eleitorado que se identifica com Lula, aquele ideológico, aquele bolsonarista ideológico, aquele lulista ideológico, eles vão ter um comportamento importante na eleição, que é o convencimento daquele eleitor não ideológico. Então, o eleitor de Bolsonaro ideológico vai tentar fazer a cabeça de um eleitor que não é ideológico, e o lulista ideológico vai tentar fazer a cabeça daquele eleitor não ideológico.
Então, esse perfil de eleitor, que eu estimo em 1/3 vota com Bolsonaro, 1/3 vota com Lula, e 1/3 fica ali no meio, o trabalho dos ideológicos é que vão ajudar no convencimento desse 1/3 que fica no meio. O item 4 que eu coloquei é com relação à situação econômica do nosso país, no caso, situação de bem-estar, de sentimento de bem-estar da população. É evidente que uma disputa com um país crescendo, com um país gerando emprego, com um país com inflação baixa, com um país com taxa de juro baixa, dá a quem está no comando, no poder, uma boa avaliação por parte do cidadão. Então estamos muito longe, não é? Faltam 20 meses e lá tudo pode acontecer. Pode acontecer uma piora da situação econômica, pode acontecer uma melhora da situação econômica. E evidentemente que existem vários estudos sobre política de que a situação econômica do país no momento da eleição pode ajudar ou pode prejudicar um determinado candidato. Agora eu quero falar do item 5 que eu falei, segundo turno. Olhe bem, no segundo turno, você não vota no seu candidato, você vota para derrotar alguém. Porque a sua escolha foi no primeiro turno. Então, digamos que alguém que votou em Ciro, alguém que votou em João Dória, alguém que votou em Huck ou em Mandetta, o candidato escolhido por ele foram esses. O candidato de coração, o candidato que a pessoa se identificou, foram esses. No segundo turno, não estão lá para disputar. Então, esse eleitor vai ter que fazer uma escolha. E muitas vezes a escolha se dá para derrotar alguém. Por isso que eu sempre disse que uma eleição de segundo turno não é uma eleição que é feita para eleger alguém. É uma eleição feita para impedir alguém de chegar lá, para derrotar alguém. Então é a análise que eu faço de segundo turno. E finalmente, um tópico que eu coloquei aqui, o destino do Brasil. Eu tenho a impressão que essa vai ser a eleição onde o eleitor, aquele não ideológico, aquele não bolsonarista e não lulista, vai olhar para o futuro do Brasil. Que futuro, que direção o eleitor vai escolher para o Brasil? Então, esse 1/3 do eleitorado que não se identifica com um, nem se identifica com outro, é que vai decidir a eleição. Então, eu queria aqui dar a minha contribuição com equilíbrio, que é uma característica que nosso público sempre terá desse programa, que é a análise equilibrada dos fatos. Então, não poderia passar em branco, já que fui estimulado por 4 ou 5 pessoas a dar a minha opinião. Está muito cedo, não é? Nós ainda estamos no si, porque é evidente que existe ainda por parte do ex-presidente Lula a vontade, mas falta muito tempo, pode haver uma desistência. Tem também do lado do presidente Bolsonaro um problema de saúde grave, que ele vai ter que fazer outra cirurgia. Inclusive, se você está recebendo essa informação e está sendo surpreendido, saiba que vai ter que passar por mais uma cirurgia eletiva o presidente Bolsonaro. Então está muito cedo, evidentemente que na imprensa existe muitas notícias a respeito da sucessão presidencial, mas isso é para encher linguiça, tá? Isso é enchimento de linguiça, isso é
reportagem para ajudar a aquecer o comentário público, mas não tem nada definido. O que acontece de realidade no momento é que desapareceu o espaço político para um terceiro nome. Caso mantenha-se a candidatura de Bolsonaro e de Lula, no meu entendimento, não existe espaço na política para um terceiro nome. Vai acontecer uma disputa entre esses dois nomes. E aí, o que vai acontecer? Os interesses regionais é que vão determinar os apoios a um ou a outro. Por exemplo, só para ilustrar, São Paulo, acredito que o PSDB tomará uma decisão política em São Paulo visando manter o governo de São Paulo. Ora, se o ex-governador Geraldo Alckmin for candidato em São Paulo, o que seria mais conveniente para o PSDB manter São Paulo? Se aliar ao candidato Lula ou se aliar ao candidato Bolsonaro? O mesmo raciocínio vale para a Bahia, para Rio de Janeiro, para Rio Grande do Sul, não é? Os movimentos estaduais é que vão definir o leque de apoio. Evidentemente que os prefeitos estarão livres dessa movimentação, porque não tem eleição de prefeito, mas serão pressionados por governadores e por oposição a governadores. Então, eu passei aqui mais ou menos uma impressão, mas estamos muito longe da eleição. E a enquete de hoje é com relação a uma das minhas afirmações aqui, se você concorda ou se você não concorda. A pergunta é: caso aconteça a candidatura de Bolsonaro e Lula, você acha que existe espaço para um terceiro nome? Se você acha que Bolsonaro e Lula disputando a presidência, existe espaço para um Mandetta, para um Huck, para um João Dória ou para qualquer um terceiro nome, você diz sim, existe espaço. Se você achar que a disputa ficará restrita a esses dois nomes, você diz não. Então, a enquete está lançada. Vamos colocar a música, Boni, da enquete? Vamos sim. A gente só estava dando uma organizadinha aqui no programa do Radiosnet, né? Porque eu recebi mensagem dizendo, aí, dê uma ajeitadinha aí, que eu adoro a voz de Boni Cordeiro, mas não estou conseguindo ouvir no Radiosnet. Aí o Gilson já deu uma organizada e agora a gente vai executar a música premiada de hoje, valendo lembrar que você, para participar, a gente tem que ser todos os dados completinhos. O nome da música, seu endereço completinho e a resposta da enquete. No caso de hoje, sim ou não. Enquanto eu corria assim, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava somente só. Assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, vou lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer.
você. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol. Então, meu amigo, minha amiga, a música é essa aí. Você vai responder a enquete, não é? Se você acha que com a candidatura de Bolsonaro e Lula existe espaço para um outro candidato, você vai dizer sim. Se com a candidatura de Bolsonaro e Lula você acha que fica difícil para um terceiro nome aparecer na política, você diz não. Eu estou aqui no estúdio com a vereadora Cibele Neri e depois do intervalo comercial nós vamos entrevistá-la. Boni Cordeiro. 7h23. Já pensou em trocar seus óculos velho por um novinho e só pagar pela lente?